Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Seja muito bem-vindo, que alegria receber você aqui para mais um momento devocional. Hoje, capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Essa carta muito nos inspira pelo seu caráter escatológico, por nos apresentar mais uma vez a segunda vinda de Cristo. E o apóstolo Paulo tem um carinho tão grande por essa igreja que quando nós começamos a ler essa carta, naturalmente, nosso coração vai ficando cheio de afeição por esses irmãos que vivenciaram uma fé tão genuína e pura numa civilização tão adversa, num tempo onde as pessoas agiam com tanta maldade, tentando parar o crescimento da igreja, mas isso não foi suficiente. A igreja em Tessalônica prosperou. Sabe, o apóstolo Paulo inicia o capítulo 2 falando como foi a sua estadia, o seu tempo ali na cidade de Tessalônica, lembrando aos irmãos que ele se empenhou no cuidado, na pregação, que ele tentou não ser pesado a ninguém com relação às finanças, não tentou bajular ninguém por meio das suas palavras, mas estava ali pronto para pregar o evangelho que lhe foi confiado. Logo da metade para o final do capítulo, ele começa a exaltar o procedimento dos irmãos naquela igreja, como eles permaneciam firmados mesmo diante da adversidade, e ele faz um paralelo. Esta igreja, sendo majoritariamente de gentios, ele faz o paralelo com a comunidade dos judeus lá em Jerusalém. Da mesma forma em que os judeus foram perseguidos por seus patrícios, pelos demais judeus, com relação àqueles que haviam se convertido, os gentios agora experimentaram na própria pele uma perseguição dos próprios gentios contra eles. E o apóstolo Paulo vai registrando tudo isso. Mas a reta final deste bloco ela é tão preciosa. O apóstolo Paulo vai mais uma vez mencionar a parousia, no grego quer dizer a vinda de Jesus, e nesta feita ele vai citar o desejo dele de estar com os irmãos, mas que foi impedido por Satanás, e logo na sequência ele fala então a respeito desta vinda de Jesus. E eu queria te convidar a ler esse texto comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17. Ora, nós, irmãos orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. O apóstolo Paulo, nesses versos, declara então essa analogia de uma igreja que está órfã, que está ali sem essa presença paternal de seu líder, já que Paulo precisou se ausentar desta igreja de uma maneira tão rápida. Ele chega a falar que eles estavam orfanados, é a expressão que acabamos de ler. No caso, sem pai seria a expressão mais simples para entendermos. Paulo sentia realmente um vínculo familiar com aquela igreja, cativou aqueles irmãos, mas agora, pela sua distância, por sua ausência, ele considera então esse vínculo rompido, como que aqueles irmãos estivessem vivendo a dor do luto, da separação, da perda de um pai. Ele manifesta o seu desejo de estar com esses irmãos. Ele chega a dizer que estava ligados por meio do coração, de afeição, mas presencialmente isso não era viável, pois mesmo Paulo tendo esse anseio e desejando mesmo ir em direção aos irmãos, por alguma razão, por duas vezes ele é barrado, ele é impedido. E ele usa a expressão de que Satanás nos barrou. Normalmente a expressão Satanás é utilizada nas Sagradas Escrituras para se dirigir a seres malignos, seres das trevas, a batalha espiritual de um modo geral. Algumas outras vezes é utilizada simplesmente para pessoas que estão agindo de maneira maligna a ponto de tentar impedir a ação de Deus. Não sabemos exatamente se Paulo está falando aqui de uma ação espiritual que estava ocorrendo ou o fato de suas prisões terem impedido. Então ele coloca ali situações humanas, malignas, que impediam ele de se colocar diante daqueles irmãos.
E muitas vezes eu e você sofremos esse tipo de oposição, sofremos esse tipo de embate que nos impossibilitam de caminharmos rumo à direção que estávamos indo. É por isso que precisamos estar em alerta para esse contexto, tanto espiritual quanto carnal, para que possamos resistir a essas ações malignas e assim então obter êxito em nosso progresso. Sabe, Paulo vai narrar em outros cenários também esses impedimentos, tentativas de Paulo de ir a alguns lugares e por alguma razão ser impedido. Ele entendia que aquilo era obra maligna, tanto de homens como de seres espirituais que atrapalhavam a sua jornada. E a minha oração no dia de hoje, desde já, é que você possa ter a autoridade dos céus para repreender as ações malignas contra a tua vida e que realmente nenhuma oposição, nada de Satanás possa te barrar, te impedir ao longo da tua caminhada. O apóstolo Paulo, então, faz a seguinte menção: pois quem é nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. O apóstolo Paulo fala que enquanto está nesta dinâmica terrena, enquanto ele não experimenta essa glória de estar face a face com o Senhor na sua vinda, o que traz alegria, o que traz honra, o que o faz exultar é a comunhão com aqueles irmãos, é o crescimento da igreja, é perceber a igreja firmada no Senhor. Sabe, meus irmãos, a nossa alegria, a nossa celebração, a nossa exultação precisa se voltar ao povo de Deus. Precisamos aprender a celebrar, a nos alegrar com os nossos irmãos da fé, com a igreja do Senhor Jesus. Nós fazemos parte de um corpo, nós recebemos uma nova filiação em Cristo, fazemos parte de uma família. E eu não consigo compreender esta dinâmica dos nossos dias, onde as pessoas falam que são desigrejadas, que a igreja lhe feriu e por isso elas querem viver longe da igreja, mas que estão em comunhão com Deus. Não existe comunhão plena com Deus sem ser uma comunhão plena com a sua igreja, pois a igreja está intimamente ligada ao cabeça, que é Cristo Jesus. E ou nós estamos ligados ao corpo ou nós não estamos. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de instituição, meus irmãos. Eu não estou falando sobre denominações, eu não estou falando sobre ambientes litúrgicos, eu estou falando sobre estar ligado ao corpo de Cristo, a fazer parte de uma fraternidade, de uma irmandade, a exortar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, vida na vida, sabe? Nós crescemos na fé à medida que nos relacionamos com os irmãos. E o apóstolo Paulo faz menção de atrelar toda exultação e glória, alegria que ele tem nesta terra, esperando esta vinda do Senhor Jesus. Por que ele faz questão de atrelar isso? Porque esta igreja a qual ele celebra é a igreja que vai herdar o reino dos céus. É a igreja que o faz exultar. Ele está preparando, sendo um instrumento do Senhor para preparar a noiva de Cristo para o grande dia, o grande encontro. Sabe, todos nós que desejamos a vinda do Senhor Jesus, precisamos celebrar as vitórias da igreja. A igreja, enquanto está aqui nessa terra, é uma igreja que passa por tribulações, passa por adversidades. Chamamos de igreja militante. Mas dentro, em breve, esta igreja se levantará como uma igreja triunfante. Uma igreja que estará nas bodas do Cordeiro. E o apóstolo Paulo, enquanto não celebra aquele dia glorioso, ele celebra as pequenas vitórias e grandes vitórias da igreja. Sabe, para a igreja se manter de pé, para a igreja se manter firme, eu não estou falando de paredes, eu não estou falando de instituições, eu estou falando de pessoas. É necessário que eu e você estejamos dispostos a viver como o povo de Tessalônica, que mesmo diante de repreensão de seus contemporâneos, dos seus conterrâneos, mesmo diante de perseguição, permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo distante de seus líderes, aqueles que eram os mestres, que poderiam conduzir a sua caminhada, essa igreja permaneceu fiel à doutrina, permaneceu crescendo no conhecimento e na graça. E a pergunta que eu faço para você hoje é: o que nos impede de crescer no Senhor?
O que é que nos impede de continuar avançando? São as perseguições? São as desaprovações dos nossos familiares? São oposições satânicas, tanto malignas como de pessoas que se levantam para tentar nos derrubar? É a ausência de líderes que possam te exortar a crescer na fé? É a ausência de irmãos para caminhar contigo, sabe? Nada é desculpa para ficarmos estagnados na fé. Se em algum momento nós desejamos realmente estar face a face com o Senhor, precisamos nos ligar cada vez mais à Igreja de Cristo e celebrar. Sabe, celebrar missões, celebrar quando uma nova congregação é plantada, quando um projeto social novo alcança crianças, idosos. Nós precisamos nos alegrar e celebrar com o crescimento do reino dos céus aqui nessa terra, pois nós sabemos que nada nesta terra está acontecendo de maneira gratuita. Requer esforço, requer lágrima. Nós estamos semeando aqui nessa terra. O apóstolo Paulo estava entregando a sua vida em meio às suas pregações. Ele corre risco de vida quando vai pregar em Tessalônica. E hoje em dia tudo é tão confortável para todos nós. Se é tão confortável, o que me cabe, o que cabe a você, no mínimo, é celebrar junto com a igreja que tem triunfado. A minha oração no dia de hoje é que você não apenas clame pela volta do Senhor, mas que você se alegre com o progresso de sua igreja. Que você se alegre com essa igreja que está sendo trabalhada para se apresentar santa e sem máculas diante do seu Senhor. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Comenta aqui, se inscreve. Você é muito bem-vindo ao nosso canal sempre. Deus te abençoe.